Quando o seu filho se comporta de maneira inadequada, você deve aplicar uma consequência, não é mesmo? Mas qual é a melhor consequência? Nesse vídeo eu vou te contar qual foi a melhor consequência adotada pela mãe para um determinado comportamento inadequado da criança. Eu sou Ana Paranzini, eu sou psicóloga especialista em orientação de pais e essa semana eu recebi a foto de uma colher entortada. Isso mesmo, a mamãe mandou uma foto da colher entortada dizendo que a filha havia voltado da escola com a colher que ela levou para tomar o iogurte no lanche com a colher torta. E o que fazer? Fiz um post sobre isso e várias mamães deram uma opinião. Uma delas colocou assim: nossa, eu acho que em primeiro lugar devemos saber por que a criança fez isso. Sim, saber por que é importante, até mesmo isso vai determinar qual consequência você vai adotar. Nesse caso, a gente não quis saber muito por quê. Poderia ser porque a criança quis mostrar para a mamãe: olha, mamãe, eu estou comendo bastante, viu como eu sou forte, entortei uma colher. Sei lá se esse foi o motivo. Ou às vezes porque a colher é de má qualidade e a hora que a criança fez uma força, comigo já aconteceu várias vezes, né? A gente vai pegar sorvete, o sorvete está um pouco mais duro e entorta a colher. Ou porque, sei lá, ela viu que a colher poderia entortar e aí tinha uma plateia de crianças assistindo a mágica de entortar a colher. As crianças são criativas, né? Eu não posso duvidar desse momento, o que elas podem estar fazendo. Então, tudo bem. Você pode até tentar entender por que a criança fez isso. Ah, tem mais uma coisa também. Quem sabe, não sei, às vezes a criança estava com tanta raiva que foi lá e entortou a colher como uma forma de expressar o sentimento dela. E até mesmo, né, nós precisamos saber disso para intervir, qual a melhor forma que a gente vai intervir. No entanto, saber por que é importante, mas às vezes nem a criança vai ter a explicação que a gente espera que ela nos dê. Um segundo momento, e uma mamãe relatou lá no post também, e que eu acho fundamental, que é aproveitar o momento e conversar e ensinar sobre responsabilidade. Fantástico, gente! Aproveitar, eu sou muito, quem me acompanha já sabe que eu funciono assim. Eu gosto muito que as famílias aproveitem as situações que acontecem no cotidiano para ensinar as crianças, para educar. Então, nesse caso, aproveitar a atitude da criança, da colher torta, para ensinar sobre responsabilidade. Tanto responsabilidade com as nossas próprias coisas da casa, coisas da casa, brinquedos, quanto responsabilidade com as coisas dos outros, né? Eu costumo dizer para os meus filhos assim, quando eles emprestam alguma coisa de amiguinho: olha, quando a gente empresta algo do amigo, nós temos que ter uma atenção redobrada. O cuidado é dobrado, porque não é nosso. A gente tem que cuidar como se fosse nosso, mas com mais zelo ainda, para devolver da forma como você emprestou. Então, olha só, saber por quê, ensinar sobre responsabilidade. Mas aí, não foi muito adequado e a gente conversou com a criança, mas seria legal aplicar uma consequência, não é mesmo? A conversa já é por si só uma consequência quando você explica, principalmente se foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu sou da seguinte opinião, que a boa e a velha conversa, principalmente na primeira ocorrência do comportamento, salvo algumas ressalvas, né? Tem algumas situações que a gente não pode aplicar esse tipo de consequência. Eu ainda acho que a conversa é uma ótima consequência. Mas nesse caso, eu instruí a mãe para que tivesse uma outra consequência. E foi legal que muitas mães também colocaram lá que fariam dessa forma. Nós decidimos aplicar a consequência natural para o comportamento da criança. Exatamente, uma das melhores consequências que nós temos e que podemos aplicar, e na verdade não somos nós que aplicamos, né? É a consequência natural, ou seja, que aquele evento por si só ensine algo para a criança. E aí, nesse caso, a mãe decidiu que aquela seria, então, a colher oficial de se levar para a escola. Olha que bacana! Ah, tá, o que ela ganha com isso? Ao invés de dar um sermão muito grande para a criança e ficar falando do quanto que não pode, não, é a conversa. Lembra que eu falei que a gente vai ensinar responsabilidade sim, não vamos isentar a criança disso, mas nós não vamos ficar falando na cabeça da criança. Aplica a consequência natural. Agora é a colher oficial. E aí, que legal que nesse caso especificamente, a criança não entendeu como uma consequência aversiva. Para ela não foi uma consequência aversiva, só que ela aprendeu pela brincadeira, porque ela adorou
ter uma colher oficial de se levar para a escola. Olha que legal, né? Às vezes ela deve ter pensado, nossa, acho que eu sou a única que tem uma colher oficial de levar para a escola. Então, nesse caso, a criança gostou e não foi aversivo. Mas existem outros casos também que eu acredito que a consequência natural é a melhor consequência a ser aplicada. Sabe aquela coisa que a gente não precisa fazer nada? Por exemplo, olha só, ontem deu um pé d'água aqui em Londrina e eu precisava sair de casa com as crianças. Crianças, vão se arrumar aí que a gente vai sair. E minha filha veio e estava de sandália. Poxa, mas estava chovendo muito, uma chuva muito abençoada. E aí eu falei, olha filha, sandália não é um sapato apropriado para dias de chuva. Não, mas eu quero ir de sandália. Eu falei, tudo bem, você pode ir de sandália, mas provavelmente vai molhar o seu pezinho. Mesmo que a gente use o guarda-chuva, vai molhar o pezinho, né? Ela resolveu ir de sandália e foi de sandália. O que aconteceu? Molhou o pé. Ela olhou para mim e falou assim, ai, meu pé tá molhado. Eu só olhei para ela, né? Ela falou assim, bem que você falou que o meu pé iria molhar. Olha a consequência natural atuando aí. Eu precisei brigar com ela para ela tirar a sandália. Não, não precisei. Eu só sinalizei para ela que agindo daquela forma, ela teria uma consequência natural. Eu, como mãe, tenho essa função de educar e sinalizar. Mas tem determinado momento que eu permito sim que a consequência natural entre em ação. Para mim, é uma das melhores consequências que a gente pode adotar. É claro que não para todo tipo de comportamento. Cada comportamento, olhando-se por que acontece, aí nós vamos escolher qual é a consequência. Gente, e tem uma coisa, viu? Tem que tomar cuidado porque eu tô vendo muitas famílias aplicarem consequências extremamente erradas para o comportamento da criança. Na verdade, assim, são várias consequências que a gente pode aplicar, que a gente pode escolher, mas tem muita gente por aí aplicando consequência inadequada. Existem consequências adequadas para o comportamento inadequado para a criança. E aí, até pensando nisso, em todas essas questões, que as mensagens que eu recebo são muitos e-mails, mensagens dizendo o que eu faço, como eu ajo. Pensando nisso, eu quero levar para cada vez mais famílias uma forma de educar mais eficaz, mais efetiva e mais prazerosa, sem brigas, sem gritos e principalmente sem consequências inadequadas. E para isso eu estou estudando e trabalhando bastante num projeto novo em que vai revolucionar a vida em família, vai ajudar muitas famílias a viverem com muita qualidade. Só que eu vou ter pouquíssimas vagas para esse programa de orientação de pais. Então, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários #eu quero, que eu vou mandar uma mensagem exclusiva para você. E você vai ficar sabendo de primeira mão quando esse programa já estiver no ar, quando ele já estiver, para que você possa acessar. Deixa aqui nos comentários para mim se você quer viver melhor com seu filho, se você quer aprender maneiras efetivas de consequenciar o comportamento inadequado do seu filho. Um beijo e até o próximo vídeo.